Aula 8.2. Conteúdo: variáveis influenciadoras do desempenho esportivo. Habilidade: identificar e reconhecer a influência dos elementos de desempenho esportivo. Então, quando nós nos dedicamos a treinar o nosso corpo, a praticar exercícios físicos, né? Não somente atividades físicas. Lembram qual é a diferença disso? Só recapitulando aqui para vocês. A atividade física vai ser todas aquelas atividades que exigem um esforço acima do normal, né? Um esforço acima do nível de repouso durante o nosso dia a dia. Então isso compreende, por exemplo, fazer uma caminhada até a escola, lavar a louça, varrer a casa, isso já é atividade física. Tudo que você vai estar gastando mais energia, além do que ficar sentado olhando uma televisão ou celular, né? Então, tudo isso que gasta mais energia, dessa forma, é considerado uma atividade física. Mas exercício físico não é o mesmo que atividade física. O exercício físico vai ser um conjunto de atividades com alto grau de esforço físico, realizados de maneira metódica e planejada por um profissional, certo? Então ela tem todo um conjunto de métodos e de treinos específicos para fortalecimento e melhoria da performance corporal. E aí quando a gente fala de treinamento físico, é outro conceito, ó. É um conjunto de procedimentos usados para conduzir o ser humano ao máximo de suas possibilidades físicas e obter elevados resultados esportivos. Então, assim a gente pode dizer que o treinamento físico ele se ocupa da melhor utilização dos exercícios físicos. Tá? E aí vamos analisar aquelas imagens lá da cartela, voltando para ela, e aí nós temos aí exemplos de exercícios físicos durante treinamento físico. Olha lá, exercício de levantamento de cargas, de flexões, contrações máximas do corpo, de utilização de contrapesos, de esforços de alta intensidade, né? Então, essas duas imagens retratam como que o exercício físico dentro do treinamento ele é bastante diferente de uma simples atividade física. Tá? Então, o treinamento físico ele vai elevar ao máximo as nossas possibilidades físicas para que a gente alcance resultados esportivos, resultados técnicos físicos cada vez maiores e mais elevados. Então é isso, pessoal. De acordo com esse conceito agora, a gente vai tentar entender quais são as variáveis que vão proporcionar que o nosso treinamento físico alcance realmente aquele resultado que nós pretendemos obter ao praticá-lo. Então, quais são esses princípios? Né? São princípios baseados na ciência, baseados em estudos científicos e que foram ao longo do tempo e ao longo dos estudos estabelecidos pelos fisiologistas e pelos estudiosos do movimento humano. Então, o primeiro dos princípios é o princípio da adaptação, e ele nos mostra como o corpo reage ao exercício físico. Então, olha só que interessante. Ó. Esse é mais que um princípio de treino, já que vale para a vida. O ser humano é capaz de se adaptar a diversas situações. Então, o princípio da adaptação nos diz o seguinte, que o nosso corpo ele é capaz de se adaptar a qualquer estímulo que seja dado a ele. Então, para que ocorra melhorias no meu corpo, eu preciso oferecer a ele estímulos que vão, de uma certa forma, agredi-lo e forçá-lo a melhorar. Então, o princípio da adaptação ele está presente em tudo na nossa vida. O nosso corpo tem essa capacidade orgânica, maravilhosa, de se adaptar às situações, aos diversos estímulos que a gente está recebendo todos os dias, constantemente na nossa vida. Então, nos treinamentos, isso vale, por exemplo, quando um sedentário começa a praticar esportes, né? Vamos ver aqui na próxima cartela. Então, nos treinamentos, isso que eu estou dizendo para vocês vale
quando um sedentário começa a praticar esportes e nos primeiros dias sente dores. Porém, depois de acostumado àqueles estímulos, deixa de sofrer com esses incômodos. Então vejam só, quando você está fazendo treinamento físico com um esforço grande, não é normal a gente começar a sentir dores no corpo depois do treino. Um dia depois a gente não fica todo dolorido, principalmente quem é sedentário, está iniciando essa etapa aí da vida ativa, né? Não fica todo dolorido. Ah, minhas pernas estão doloridas, meus braços, não consigo nem levantar, anda, parece um robô de tão duro de tão dolorido que fica, né? Quando faz alguma contração muscular. Pois é, essas dores são causadas por diversos fatores que a gente pode dizer que vieram do exercício físico. Elas são normais. Por quê? Porque o exercício físico é uma agressão que a gente faz para o nosso corpo. Na verdade, a gente está o tempo todo agredindo o nosso corpo durante um treinamento físico. A gente está batendo nele, a gente está destruindo células, a gente está rasgando fibras musculares bem minúsculas. A gente está causando impacto no osso, alguns impactos gerando uma certa inflamaçãozinha lá dentro. A gente está fazendo com que certos vasinhos, arteríolas do nosso corpo, abaixo da nossa pele, sejam dilatados com o aumento do fluxo sanguíneo. A gente está fazendo com que o nosso coração trabalhe mais vezes, bombeando mais quantidade de sangue. Então a gente está agredindo o nosso corpo. A gente está, na verdade, ele está lá numa boa, né, descansando e tal, e de repente do nada ele começa a receber pancadas, começa a receber agressão, né, começa a ser forçado a trabalhar mais. E aí todo esse estímulo força ele a melhorar, né? Então a gente sente o cansaço, a gente sente as dores, todos os resultados de um dia de treino, uma sessão de treino. E aí quando a gente repousa, que isso daqui vai ser outro momento outro princípio que a gente vai estudar, né? Quando a gente repousa, é o intervalo, nosso intervalo, né? E é nesse momento do repouso, do descanso, do nosso sono à noite, que o corpo vai começar a trabalhar, as células do nosso corpo, todos os tecidos vão começar a trabalhar para reconstituir todas aquelas estruturas que foram danificadas, os músculos que foram rasgados durante os exercícios. As células, as fibras musculares começam a trabalhar para se regenerar, os ossos que estão inflamados devido às quantidades de tensão ou de impacto começam a trabalhar para torná-lo mais resistente, colocando mais cálcio e sais minerais na parede do tecido ósseo para ele ficar mais firme, resistente e aguentar mais impacto. O nosso sistema nervoso vai trabalhando para salvar, para recordar de todas aquelas sinapses que foram trabalhadas durante o treinamento. Então, o nosso corpo, durante o momento do sono, quando a gente está dormindo, descansando, ele começa a trabalhar para renovar o nosso corpo, curar ele, né, das agressões que foram feitas. E nesse curativo, né, nesse processo de cura que ele está sofrendo, que ele está tentando fazer, ele começa então a nos deixar mais fortes e preparados para uma nova sessão de treino com aquela mesma carga. Então vejam como que isso é interessante, esse princípio da adaptação. E eu disse que ele vale para a vida toda porque é o seguinte, a gente está constantemente recebendo estímulos e outras agressões do meio externo. O sol, quando a gente sai durante o dia e recebe aquela carga enorme de sol e de raios ultravioletas, né, o nosso corpo ele recebe aquilo e aí ele começa a trabalhar para produzir mais células epiteliais que possam bloquear aquela quantidade de sol, aquela quantidade de raios ultravioletas que a gente recebe, né? As células epiteliais começam a receber maior quantidade de hormônios e de pigmentos que vão nos proteger daquela quantidade de raios,
de radioatividade que a gente recebe do sol. Quando a gente vai para um ambiente muito frio, o nosso corpo também reage a isso, colocando mais tecidos gordurosos abaixo da pele para que a gente possa se isolar mais desse frio, né? Quando a gente contrai uma virose, um determinado micro-organismo entra no nosso corpo, por exemplo, uma gripe que a gente recebe, né, que a gente contrai do meio ambiente, dos contágios, a gente tem aquele processo inflamatório, mas depois que o nosso corpo consegue expulsar, né, e acabar com aquela invasão, o que acontece? Ele já fica vacinado naturalmente contra aquele vírus. Então, toda vez que você fica gripado, você não está contagiado pelo mesmo vírus de gripe que você contagiou anteriormente. É, na verdade, um outro tipo de vírus de gripe já que você contraiu. Toda vez que você gripa, é um novo vírus da gripe que você contraiu. Por quê? Porque o anterior, ele não consegue mais invadir, porque o seu corpo já se auto-vacinou, ele já está preparado para aquele invasor. Existem alguns tipos de vírus que, infelizmente, ele não consegue combater, como é o caso do HIV, né? E aí, até hoje, ainda procura-se tentar uma forma de vacinar o nosso corpo contra isso, certo? E às vezes, existem aqueles casos que também não conseguem, mas a ciência já conseguiu desenvolver vacinas que nos deixam imunes a determinados micro-organismos. Então, vejam quanto que é importante entender essa parte da adaptação. O nosso corpo, ele se adapta. Quando a gente fica mais forte, mais definido, quando a gente perde quantidade de gordura subcutânea, quando a gente fica, como o pessoal diz, mais sarado, né? Quando a gente fica bem definido, musculatura mais forte, hipertrofia acontece, né? O crescimento dos músculos. Quando você fica mais rápido, mais resistente, com aptidão cardiorrespiratória melhor, isso tudo é o seu corpo que se adaptou a diversos estímulos que você deu para ele. Agora vejam só o contrário também. Assim como ele se adapta para os estímulos do treinamento físico, melhorando o seu corpo, se você parar os estímulos, ele também vai se adaptar a isso. Por quê? Porque o nosso corpo está sempre tentando economizar energia, economizar nutrientes. Então, quando você para de fazer atividade física, quando você para de fazer treinamento físico, aí então o seu corpo começa a pensar da seguinte forma: eu não preciso mais de tanta quantidade de músculo. Aí ele começa a tirar, diminuir a quantidade de músculo. Não preciso mais depositar tanto cálcio assim nos ossos. Aí ele vai tirando uma quantidade de cálcio dos ossos, deixando ele mais frágil. E assim por diante, né? E aí ele pensa, eu vou economizar mais energia para caso precise um dia. Aí ele começa a depositar gordura no seu corpo para economizar energia, porque gordura também é uma fonte de energia. E aí você começa a engordar. Então veja como que ele se adapta também para situações de sedentarismo, certo? E é isso que a gente não quer. Nós queremos que ele se adapte para melhorar o nosso corpo. Através de quê? Treinamento físico. Então esse foi o princípio da adaptação. Entenderam? Agora vamos para o próximo princípio, que é o da individualidade biológica. O princípio da individualidade nos diz que cada indivíduo possui características genéticas particulares, o que faz com que um corredor tenha mais aptidão para provas longas e outro para provas mais curtas, por exemplo. Então, gente, não dá para você basear o seu treino numa pessoa diferente. O treino para cada um de nós vai ser diferente de pessoa para pessoa, porque cada um tem uma estrutura física diferente. É por isso que também a gente relaciona aqui, vamos trazer já de novo a relação com a aula do professor Marcos anteriormente. Os somatotipos. Os somatotipos vêm justamente para que a gente possa direcionar melhor o treinamento físico de acordo com as características biológicas de cada indivíduo. Quem é endomorfo vai ter um treinamento físico específico. Quem é mesomorfo vai ter outro tipo de treinamento. Quem é ectomorfo
vai ser também outro treinamento, certo? E aí, como é que a gente define isso? Só no olhômetro, só vendo assim? Tem que ter, para ser mais certo, mais correto, tem que ser feita uma avaliação pelo profissional de educação física. Ele é que sabe qual é a fórmula correta, qual é a forma de medir, né, as dobras cutâneas, os tamanhos dos membros, das partes corporais. É ele que sabe os instrumentos corretos e sabe aplicar tudo lá na fórmula que existe do somatotipo para predizer quem é endomorfo, quem é mesomorfo, ectomorfo, ou que é uma mistura de 2 ou mais desses, né? Então, cada um vai ser diferente, certo? As meninas não dá para se basear no treinamento lá da Juju Salimene, né, que antes estava na moda aí, o pessoal pega, eu vou fazer o agachamento lá da Juju Salimene, vou fazer o agachamento da Graciane, né? Graciane Barbosa, alguma coisa assim. Não dá, porque são pessoas diferentes. Você precisa ter o seu próprio treinamento. E quem define isso, quem planeja isso, é o profissional de educação física. Então, num princípio da individualidade biológica, ocorre vascularização, a gente tem que levar em conta a proporção dos tipos de fibras musculares, lentas, rápidas ou intermediárias e outras peculiaridades que variam entre as pessoas, certo? Então, existe uma variedade de questões biológicas que tornam cada um de nós diferentes um do outro. Então, por isso, não dá para um treinamento ser o mesmo para os outros, certo? Vamos para o próximo princípio, que é o princípio da interdependência volume versus intensidade. Para a gente entender esse princípio de interdependência, vocês precisam saber o que é volume e o que é intensidade. Vamos começar com a intensidade. O que é intensidade? É uma variável que depende de carga, ou seja, o peso, da velocidade de execução e do ritmo de treino. Então, por exemplo, no treinamento físico para corredores, né, atletas corredores, o que vai ser a intensidade? Vai ser a velocidade com que eles correm. Quanto mais rápido, maior a intensidade. Quanto mais devagar, mais lento, menor a intensidade. Também o ritmo de treino, certo? Ou seja, se eles fazem um tiro de corrida e levam mais tempo para descansar, para fazer outro tiro, ou se eles fazem um tiro e descansam menos tempo para fazer o segundo tiro e assim por diante. Então, a variação do ritmo de treino define também a intensidade. A carga vai ser relacionada ao peso, por exemplo, alguém que faça musculação, né, um bodybuilder, aqueles caras que treinam, né, para ser bastante musculoso. Então, o bodybuilder, ele vai a intensidade no treinamento dele vai estar relacionada ao peso que ele levanta. Quanto mais peso próximo da carga máxima que ele aguenta, então maior a intensidade. Quanto menos peso, aí então é menor a intensidade, certo? Agora vamos falar do volume. O que é o volume? É a quantidade total da atividade realizada no treinamento. É formado pelo tempo e duração do treinamento, distância percorrida, número de repetições de um exercício. Então, o volume é relacionado à quantidade de treino, é relacionado ao número de vezes que um corredor corre ao redor da pista, ou então o tempo que ele leva, quanto mais tempo ele leva ao redor da pista. No caso da natação, também está relacionado ao número de voltas que ele faz na piscina, o tempo, ou então o tempo, né, que ele leva para percorrer determinadas voltas. Em quem faz musculação, o volume está relacionado à quantidade de vezes que ele levanta, né, as repetições que ele levanta, o peso, ou então a quantidade de séries, por exemplo, se ele faz 3 séries de 10 ou 4 séries de 10, de 10 repetições que eu digo, então é tudo relacionado à quantidade.
quantidade de movimentos, quantidade de treino, ok? O volume diz relação à quantidade e a intensidade está relacionada à qualidade do treino. Se ele é mais rápido, mais leve, mais intenso, mais pesado. E o volume diz respeito à quantidade. Se ele tem mais repetições, se ele tem mais movimento, se ele tem mais tempo, se ele tem mais voltas, ok? E aí, qual é a interdependência entre esses dois? Vamos entender aqui através desse esquema que eu vou mostrar para vocês. Olha lá. A interdependência, o princípio da interdependência nos diz que se a gente aumenta o volume, diminui a intensidade. Se a gente aumenta a intensidade, aí diminui o volume, certo? Não pode em nenhum momento ter os dois para cima, é uma balança. Se você aumenta a intensidade, diminui lá o volume. Se você aumenta o volume, diminui a intensidade, certo? Então, não adianta você, por exemplo, na musculação, colocar um monte de peso, um monte de carga lá na barra e tentar levantar um monte de vezes, fazer um monte de repetições. Você não vai aguentar, você não vai render no exercício, vai acabar se machucando e aí não vai conseguir ter o efeito que você gostaria. Então, se aumentou a carga, ou seja, a intensidade, colocou mais peso, diminui o volume, que é a quantidade de repetições. Faça menos repetições com aquela carga máxima, menos séries também. Agora, se você quer trabalhar resistência física, por exemplo, aí você aumenta o volume. Aumentando o volume, ou seja, a quantidade de repetições que eu levanto peso, quantidade de séries, aí eu tenho que diminuir a intensidade, que é retirando os pesos que eu estou carregando. Deu para entender essa interdependência? Não se esqueça, se eu aumento a intensidade, diminuo o volume. Se eu aumento o volume, diminuo a intensidade. E agora vamos partir para outro princípio, que é o princípio da continuidade. Olha lá, o princípio da continuidade nos lembra aqui a historinha do Saitama, né? Esse personagem aqui super-heróico. E aí a gente lembra o que ele falou, que para ele ganhar lá os poderes dele, ele treinou continuamente, todos os dias, sem parar, né? Quando ele pensava em desistir, aí é que ele tentava treinar mais ainda. E é quase isso aí, quase nessa direção que acontece o princípio da continuidade. É aquela diretriz que não permite interrupções durante a fase de treinamento. Então, se você começou a treinar, não pare. Você não pode parar, porque se você parar, depois de 3 dias você já está começando a perder os efeitos do seu treinamento, certo? Então, a continuidade nos mostra que a adaptação ela vai acontecendo, mas para você manter a adaptação ocorrendo, não pode parar. Parar não quer dizer que você não possa ter intervalo, não quer dizer que você não possa descansar. Não é isso, gente. É realmente parar de treinar. Então, o descanso, o intervalo, ele é importante, ele tem um momento dele durante o treinamento, que é calculado, que também é planejado, certo? Mas, se você parar, aí você vai perder os efeitos. Então, por exemplo, o pessoal que começou a treinar na segunda-feira, aí fez regularmente terça, quarta, quinta, sexta. Sábado resolveu descansar, domingo não quis. Né? Ou então, domingo geralmente as academias fecham, né? E aí ficou sem treinar sábado e domingo, certo? Já são 2 dias. Se faltar o terceiro dia, já vai começar a sentir uma falta ali, já, como se não estivesse rendendo a mesma coisa que foi alcançando ao longo da semana. Ainda mais se você parar mais do que isso, cerca de uma semana, o pessoal que volta depois de um mês para a academia, para o treino, para o esporte, não vai estar rendendo normalmente, vai ter que começar do zero. Então, na continuidade, o ideal mesmo é que você treine todos os dias. Ah, professor, mas como é que eu
eu preciso descansar, tem que ter um dia para descansar, né? Ok, se você tira o sábado e o domingo, né, pelo menos você pode tirar esses dias para fazer um alongamento, para fazer um exercício de manutenção, ou seja, não é aquele treino pesado que você teve durante a semana, mas uma caminhada leve, né, ou então uma corridinha leve, uma passeada de bicicleta lá na praça, na avenida, assim por diante. Então, são exercícios de manutenção, ou seja, que você vai ativar as fibras musculares para manter elas ali ativas, mas não vai treinar tão pesado, certo? Então, o ideal mesmo é treinar continuamente todos os dias. Mas se você pelo menos não ficar mais do que 3 dias parado, já é o suficiente, tá? Agora vamos para o próximo princípio, né? O princípio da especificidade. O que diz o princípio da especificidade? Baseia-se nas particularidades, nas características específicas de cada atividade. Para que um exercício seja realmente específico, ele deve ser o mais semelhante possível àquela ação que se pretende melhorar. Então, pessoal, o princípio da especificidade nos diz o seguinte: se você quer ser um bom jogador de futebol, não adianta você passar a vida toda treinando exercício de coordenação, passando assim no meio dos cones, treinando corrida de vai e vem, chutando, fazendo dupla e chutando um para o outro, então treinando joguinho de peru, né, que o pessoal chama, ou então outros nomes que talvez sejam diferentes de região para região. Não dá para aprender somente fazendo isso. Para ser um bom jogador de futebol, só vai ser um bom jogador se treinar jogando futebol, certo? Então tem que ter treinamento específico. Esse é o direcionamento do princípio da especificidade. E por último, agora vamos falar de quais são os fatores que influenciam o desempenho físico também. A faixa etária influencia, se é mais jovem, se é mais idoso, se é mais maduro. Fatores genéticos, né, se a pessoa tem já um determinado talento para certas atividades, se já nasceu, né, com aquela característica física ou não. O ambiente influencia bastante. Por exemplo, nós que vivemos aqui na região amazônica, nós temos mais condições de trabalhar esportes que sejam possíveis de serem praticados aqui na nossa região. Não adianta a gente querer ser um ótimo pessoal que faz esqui, né? Esqui no gelo. Porque a gente não tem nada de gelo aqui, neve, não tem montanha. Então, como é que a gente vai ser se a gente não vive essa realidade do nosso ambiente? O psicológico, a psique também influencia muito. A motivação, o sujeito ser um sujeito confiante, motivado, que tem aquela motivação interna para treinar. E fatores socioeconômicos não pode ficar de fora também, né? Pessoas que são mais pobres têm menos oportunidades para treinamento físico. É muito mais difícil do que as pessoas que têm uma renda melhor. Então, essas pessoas elas conseguem ter mais acesso a clubes, centros de treinamento, né? Enquanto as pessoas de baixa renda vão necessitar de programas e políticas voltadas para esporte que possam atendê-las. Então, esses são os fatores influenciadores do treinamento.